Saudações, galera! Começando mais um Escolhe ou Morre do 45 minutos. E a gente hoje vai para um momento feliz, né? Todo mundo aqui de camisa do Brasil para escolher qual foi a maior vitória da história da seleção brasileira. Como um momento de tranquilidade, meu amigo, vamos dar uma viajada até o litoral sul de Porto de Galinhas. Vamos lá no Village, porque se não for para a Rússia, tem que ir para o Village, hein? Lembrando, galera, tá acompanhando aí? Curte o vídeo se gostar, lógico. Deixa um comentário aqui com alguma sugestão e se inscreve lá no canal para toda vez que a gente colocar um novo vídeo, você já tá recebendo a notificação. É o Pachecast 45 minutos, né? Todo mundo com camisa de seleção. Não, feio não. Eu botei até quando não perdeu. Mas Cássio, fala aí, Cássio. 3 estrelas, 4. Vem a sexta. Eu sou modinho, né? Só comecei a torcer. Vem a sexta. Como é que é? A sexta vem. Um dia. Se é 2018, esse O Deus. campeonato vai ser 2018. Não, esse negócio de... Tem um bocado de Copa, já que a turma fala a mesma coisa. Se ganhar, ganhou, meu irmão. Se não ganhar, velho, segue a vida. Tem muita conta pra pagar. Vem a sexta. Eu não sou jornalista, eu sou pai de santo, não. Mas a sexta vem. O capita Thiago Silva vai levantar a taça. Viu? Escreve aí. Que pariu. Vai mesmo, relaxa aí. Meu irmão, isso vai pro ar? Vai, lógico que vai pro ar. Eu tô prevendo aqui. Pessoal, eu tenho convicção que isso aqui tá entrando naquela parte final da... Não, é pra botar no começo do programa. Vai falar de vitória, eu já tô prevendo uma vitória aqui. Thiago Silva, porra. É, Tem pô. pra ir passando vergonha, porra. Bicho, escreve aí. Escreve Dá aí. um caneta e um papel aí. Bom, galera, vamos falar do Brasil, que é a seleção que mais venceu na história das Copas, 70 vitórias. Confere o top 10 aí. Primeira vitória do Brasil foi na Copa de 1930, na segunda rodada, 4-0 sobre a Bolívia. 2 linhas no dia seguinte no jornal. Valia de nada. É sério, isso, 2 linhas. O Uruguai, quando ganhou a Copa, foram 2 linhas. Naquele momento, o Uruguai ganha a primeira Copa do Mundo. 4-2 sobre a Argentina, ponto. Ponto. A última vitória... Foi o primórdio do Twitter, né? O jornal de 1930. Não, discordo bastante. Era muita página, muita. A galera escrevia mais do que hoje. Sim, então. Só que a galera olha assim, ó, fala pra ele, todos, ó, o Uruguai ganhou a Copa. Rapaz, tu tem mais de 70 mil twitters inscritos. Daria muita página também. É de pouquinho em pouquinho faz muita página. Chegou e disse, o Uruguai ganhou. Parabéns pro Uruguai. Mas ó, quem vai entrar aqui, ó, é o treino do, sei lá, Ferroviário Great Western, que era o antigo nome. Valia muito mais, meu irmão. Galera Santo Amaro, matéria principal vinculada. E a última vitória? Todo mundo lembra aí, né? A última vitória do Brasil na Copa. Tava lá. Tava lá, né? Em Fortaleza, né? Tu tá naquele jogo? Tava. Eu vi também. Pô, parabéns. Tu viu aonde? Comprei ingresso, aviãozinho, posei. Que ele foi de borrasteiro. Exatamente. Tinha mais jogo, não. Encontrei Lucas Fittipaldi na entrada do estádio. Só tu não foi, Rafa, porque Celso, eu vi jogo com o Celso. Bicho, não, o João tava em São Paulo, pô. Ou já tinha voltado, nem lembro. Não sei. Mas qualquer forma, já são 4. Esse jogo aí, os colombianos, muito. Eu peguei lá no TIP do Recife, terminal integrado de passageiros do Recife, um ônibus interestadual, lotado de colombianos, vários outros ônibus saindo. E a galera disse, ó, quantas horas? Aí eu, 12? Aí eu pensando assim, meu irmão, como é que o cara sai da Colômbia? Não dá um Google pra saber. A galera se hospedou no Recife. Não, isso aí é Nordeste. Ele se hospedou no Recife. Vai jogar onde? Colômbia. Tá lotado os hotéis de Fortaleza. Então a gente fica, pô, Recife? Não, claro. Parecia um amigo nosso, que a Copa é da Rússia. O cara sugeriu, ó, você pode ficar aqui em casa, pô. O cara mora em Lisboa. Você pode ficar aqui em casa, pô, pra... Abraço, professor. Então, assim, meu irmão, foi a mesma lógica, pô. Os caras tomaram um susto muito grande, aí eu explicando, não, são 12 horinhas. Pô, mas por quê? Porque para muito? Eu disse, não, velho, é porque é chão. E quando o cara chega na 232 do Rio Grande do Norte, que eu não sei se é outro número. É 101. Mas é porque é mesmo, não, 101 é a transversal, 232 é que vai assim. Pra Mossoró. Aí a 232 do Rio Grande do Norte, que eu não sei qual é, mas meu amigo, quando o cara vai do Rio Grande do Norte pra Mossoró,
É Mad Max, meu irmão. Quem já assistiu o Estrada da Fúria... Mas é foda mesmo, não tem nada, velho. Nada. Quando o Mossoró começa a aparecer, parece um oásis, né? Que se fala. Mesmo aquele negócio assim, que é um prédio, bastante prédio no meio do nada. Aí os caras colocam Fortaleza, eu disse, queria tu. E queria Mossoró também. E queria Mossoró também. Boss, we're not going to Gastown? Bullet Farm. We're heading east. I'll pass it down the line. Teu brother colombiano foi pra Fortaleza também? Foi, tava lá. Tava lá, foi? Tava lá. Inclusive, o que é que explica também que muitos colombianos estavam no Recife é porque eles projetaram que a Colômbia poderia jogar a 8ª de final do Recife, ou as quartas, assim, mas aí o caminho saiu Jovem. mudando. Dentro do ônibus, né? A tua eu conversei, a tua tá. O motivo é que a turma achou que era perto. Putz. Bom, galera, além de ser o maior vencedor, o Brasil tem números expressivos quando se fala de goleadas, viu? Notou aí, né? O Brasil tem um 7-1, mas esse não conta não, viu? Esse aí não conta não. Valia. Mas perdeu a graça. Confere aí também o quadro dos maiores fregueses do Brasil. Viram aí, né? Cruzou com a Suécia, meu amigo. É só alegria, né? É o confronto que mais aconteceu nas Copas do Mundo. São 7 jogos, Brasil e Suécia. E o Brasil, se não me engano, venceu 5, né? Passou no quadro já, né? Se não me engano, não. Já passou, né? Já passou, então você já sabe. Seguimos em frente. Então, galera, são 70 vitórias aí, mas lógico, a gente tá aqui para escolher a maior vitória, aquela que mais marcou. Começa por Cássio, por favor, que ele vai me lembrando, aí eu posso escolher a minha. Tem pódio ou é direto? Fica à vontade, amigo. Porra. Pausa aí. Porque... Mas vamos lá. A maior vitória, para mim, veja, vamos dentro do contexto. Dentro do contexto é o 4-1 na Itália. Certo. Porque era uma semifinal com, primeiro, a taça da Copa do Mundo, a taça FIFA hoje, ela foi instituída em 74 porque a taça anterior, ela estava em jogo ali. Estava né? em jogo. Quando ela foi criada, quem ganhasse 3 vezes ficaria com ela para sempre. Ou até ser roubada. E a semifinal de 70, dentro dessa regra, e chegaram 3 bicampeões. Brasil e Uruguai de um lado, Itália, que também era bicampeã, do outro, contra a Alemanha, que tinha sido vice em 66, ou seja, já tem um time muito forte com Beckenbauer. E já tinha um título mundial. Então, assim, era a nata da nata ali, disputando aquele título mundial com o vencedor, caso não fosse a Alemanha, ficando com a taça para sempre. Aí chega na final Brasil e Itália, ou seja, 2 bicampeões, o que aumenta o contexto, porque a final foi de fato valendo para os dois lados. E o Brasil não só ganha a taça Jules Rimet, como goleia a Itália, como vence a terceira Copa em 4 edições, ou seja, coroou aquela geração de uma forma que possivelmente não veremos outra fazer igual. Coroou o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sim. Talvez se não tivesse sido aquele 4-1, a história poderia ser diferente, poderia ser mais discutível se Pelé era o maior jogador de todos os tempos. Eu ia chegar em Pelé e eu ainda ia individualizar, mas falando de uma forma geral, não sei se veremos uma seleção ganhar 3 Copas em 4. É um negócio assim assombroso, é muita coisa. E aquela seleção conseguiu, de uma forma, ganhou todos os jogos, ainda tem esse detalhe, só 3 vezes isso aconteceu. A primeira Copa o Uruguai ganhou os 4, a de 70 o Brasil ganhou 6 e a de 2012 o Brasil ganhou os 7. Mas aquela ali, enfrentou a Inglaterra, enfrentou a Itália, enfrentou o Uruguai, foi uma Copa gigantesca. Então aquela ali é a maior vitória, é a maior vitória da seleção brasileira, quiçá de uma Copa do Mundo. A da Alemanha é o resultado mais louco da Copa do Mundo, mas não sei, o emblema dele é ter humilhado, assim, de certa forma. Ficaria entre os dois, tá? Ficaria essa discussão. Esse pode fazer um outro escolha ou morre. Pronto, mas do Brasil seria esse 4-1. Eu acho que é unânime o 4-1. Mas pra mim... Sim, aí é outra pergunta. Experiência pessoal, pra seleção brasileira, eu acredito que seja essa. Por tudo que já foi Lídia, é uma partida que tem ela na íntegra, você pode assistir um futebol muito diferente, mas, primeiro, a seleção brasileira é um timaço, formado por jogadores a todo no país, ou seja, todos os clubes de massa, quase todos identificados ali. Totalmente. Né? O que, inclusive, muda muito para a compreensão atual. Então, ali, você viu o seu jogador representando, tirando o Nordeste, né? Que, infelizmente, nunca convocaram um e quando convocaram, cortaram. É difícil, brother. Mas, enfim. Agora, como experiência pessoal, não é uma vitória. É um empate, é a vitória nos pênaltis na Itália em 94. Porque aquela Copa, eu acompanhei de coração aberto aquela Copa, todos os jogos, com
com a minha, por exemplo, se eu tinha falado no outro vídeo que quando perdeu da Argentina em 90, fui jogar bola, naquela ali não tinha de jogar bola, não, tinha um pós-jogo. Era discutir jogo, né? Não acabou o jogo, você vai fazer outra coisa. Ali já era viver aquela Copa. E vai para a mesma questão de 70. No final das contas, contra a mesma Itália e valendo, se não valia o troféu com a posse definitiva, valia o status de primeiro tetra. Porque eram os dois chegando como tricampeões para quem ganhasse o primeiro tetra. E o Brasil, depois de ganhar aquelas 3 Copas, se o Brasil fosse superado, seria um negócio assim... E você vinha no tira-tema, né? 70, 82... Aí o Brasil, depois de 24 anos, já era muito grande. Então, assim, a geração anterior a você, o seu pai, possivelmente seu avô, já estava cansado de perder Copa, já estava começando a perder muita coisa. Então, aquele título de 94, como experiência pessoal, foi o que eu mais comemorei, muito mais que em 2002. Em 2002 eu comemorei demais, até porque já era a Copa dos Bares pela idade, né? Já de madrugada, já era um outro estilo de acompanhar a Copa, embora a final tenha sido de manhã. Mas eu fico como 94, experiência pessoal, e, como de uma forma geral, lendo a seleção brasileira de uma forma isolada, 70. Não, minhas respostas são as mesmas. Quando até eu falei assim, começa por Cássio porque ele vai trazer mais jogos, é porque eu tinha tanta certeza de 70 que nem passa pela cabeça qual seria a segunda colocada geral. Mas trazendo para uma visão pessoal, a final de 94, o jogo contra a Holanda de 94, o gol de Branco, foi o gol que eu mais comemorei de seleção na minha vida. Eu nunca comemorei um gol como aquele. Eu acho que o meu, sabe qual foi? Não tem nada a ver de Copa. O de Adriano, aos 48 do segundo tempo, naquela Copa América com a Argentina. Meu irmão, quando o cara virou ali, puta, faz tempo que eu não... Tanto aqui é 2004, né? Já tá 23, você já começa a ficar mais tranquilo vendo o jogo, meu irmão, mas aquela buscada... E o melhor dali é Galvão. Já no discurso... Porque Galvão é o seguinte, Galvão na época, ele era psicólogo. Ele sempre fala, softball. Toda vez que o Brasil tá perdendo softball, não precisa quebrar banco, não. É preciso saber perder. A Argentina veio com um time teoricamente mais forte que o Brasil. Jogou melhor durante o jogo. É preciso saber ganhar. Também é preciso saber perder. Algumas derrotas são complicadíssimas, entram para a história. Não é o caso dessa. Uma seleção que talvez não se acreditasse, nem que pudesse chegar à final, chegou bem. Pegou uma Argentina que foi melhor do que a seleção brasileira durante todo o campeonato, não só no jogo. Nas quartas de final meteu 4 no Uruguai, meteu 3-0 na Colômbia na semifinal. Está com o time principal porque não estava bem na eliminatória, o técnico tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Ali, É fantástico. Ali é que é gol do Imperador. E tem outro jogo, que talvez tenha sido o jogo que eu fiquei mais nervoso, esperando a hora de começar na minha vida, que o Brasil vestia, inclusive, a camisa que eu estou nesse momento, foi a eliminatória para 94. O último Brasil-Uruguai. Meu amigo, eu tava nervos de aço ali. Eu tava, mas com o Romário... Depois Sim. teve uma novela... Agora é bom, né? Não, veja. Aí tu tava lá tranquilo, em casa, jogando botão. Eu também falei, pô. Romário tava aquela crise danada, não jogava, não era convocado. Tá. Quando foi convocado, meu irmão, acho que era o jogo do baixinho. Foi, né? Não, foi, todo mundo viu, mas assim, acho que eu tava ali, a gente vai destruir hoje, ali, não tava nervoso com a possibilidade de ficar fora da Copa, porque o negócio é muito louco. O Brasil, tanto é que nunca ficou e provavelmente nunca mais ficará com essa Copa de 200 times que tem agora. Mas... Vai concordar? Vou não. Mas Vou não, depois que ela falar, ainda tem uma observação que a gente esqueceu aqui. Veja só, 70, vitória do caralho. Vitória fora de série. Vai dizer algum jogo que o Thiago Silva fez um gol. A final da Copa 2018. Depois a gente vê esse vídeo. Mas 58... Era exatamente isso. 58, a final, 5-2 contra a Suécia. É um jogo que, para mim, que abre como ele abre o caminho para essa história fantástica da seleção. Como ele abre caminho para Pelé, lança Pelé ao mundo, mostra que vai ser o craque mesmo. Meu irmão, e outra coisa. Lembra quando a gente já falou aqui de melhor jogador nordestino na seleção, por exemplo. O Zagallo, para mim, é um cara que a galera desmerecia muito, mas 58 foi fundamental. Sim. Garrincha, pô, a gente tinha Garrincha naquela seleção. Então, 58, por ser um marco de superar em apenas 2 Copas aquela tragédia de 50,
Para mim, 58 é a maior vitória da história da seleção brasileira. Não, por ele te dar uma pesquisada antes de gravar, porque eu acho que essa frase tem autoria, então eu vou estar falando aqui, mas uma frase que eu acho marcante em 58, que quando o Brasil ganhou aquela Copa, o título do dia seguinte foi: nunca fomos tão felizes. Eu acho um título lindíssimo, porque é 8 anos depois de nunca fomos tão tristes, e o Brasil nunca ter sido tão feliz, porque não existia Libertadores, ou seja, o Vasco ganha um torneio sul-americano em 48, mas num contexto diferente, ou seja, não existia o Campeonato Continental para um clube lá, como foi o Santos de Pelé. O Santos de Pelé, quando ia ganhar Libertadores Mundiais, ele representava o Brasil. O Santos, bicampeão mundial, sobre o Benfica e o Milan, era uma festa no Brasil, o Santos ser campeão mundial. Então, quando o Brasil foi campeão em 58, não existia isso. Ou ganhava a Copa, ou não tinha muito o que fazer para que você tivesse essa dominação do futebol. E ali, o Brasil ganhar da forma como ganhou, porque ele fez 5-2 contra a Suécia na final, e na semifinal também fez 5-2 na França. Então, assim, é uma reta final absurda. E quando eu fiz a pergunta a Rafael, eu não imaginava que ele ia dar essa resposta, mas eu já ia fazer a seguinte pergunta. Então vamos escolher a segunda. Porque esse era um jogo que teria que ser citado. É o jogo que o Brasil deixa de ser vira-lata no futebol. E para outras pessoas vai ter gente variando. Entre 58 e 70, variando pelo segundo lugar. O que é que existe entre 58 e 70? 58, o Brasil deixa de ser vira-lata no futebol, se torna um campeão do mundo. Em 70, ele consolida esse momento, esse período, e se torna a maior potência do futebol mundial. Começou em 58, termina em 70. Essas duas vitórias estão interligadas. Então, quando a gente faz a escolha, você vai fazer a escolha do início ou da consolidação. E de vez em quando aparece uma enquete, qual foi o melhor time de 58 e 70? Esse meio que tem, então, de uma forma torta, acabou sendo mais uma vez o primeiro e o segundo lugar algo à parte, sendo o bronze a grande disputa, né? Porque assim, meio que 58 e 70, vai ter discussão qual foi a maior ou a segunda, mas não se discute que elas vão estar ali no topo. Eu acho que o bronze também é natural que seja 94 pela retomada, né? Porque o Brasil se distanciou 24 anos do seu título, ele consegue, se não é uma vitória... 62, quando foi campeão, o jogo não passou ao vivo, foi só rádio. E aí acabou espremido aí, né? Era uma construção. Lógico que é importantíssimo, é um título mundial. Mas é a Copa que menos se fala, quem conquistou. Mas de certa forma... de certa forma ela está historicamente... Ela está colada imprensada. 58, 70, aí você tem um hiato de 24 anos, muito doído o futebol brasileiro, e você retoma, e desde que retomou, o Brasil se manteve, ganhou já outro em 2002, se manteve disputando, brigando, já está começando a ficar chato de novo. Mas na verdade ali em 94 iniciou um ciclo gigantesco. Isso. Assim, de algo que nem aquela geração conseguiu, ser finalista 3 vezes seguidas. Então é algo muito relevante. E que terminou criando uma geração mal acostumada. Porque a gente é eliminado agora em quartas de final, a gente fica, meu irmão, não é possível. Você tem que parar para pensar nisso. Fred ainda pegou 90, teve aperreio, mas a Copa mesmo, pelo menos, acho que a minha e a sua, que a gente começou a acompanhar tudo, foi 94. Não, aí são a minha foi 90, mas o que eu dizia de ficar mal acostumado, eu concordo. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo 94, o Brasil tinha o mesmo número de títulos da Copa do Mundo e da Copa América. O negócio é completamente louco. O Uruguai hoje tem 15 títulos da Copa América, que antigamente, meu irmão, também botasse 11 caras para jogar, volta a Copa América valendo aí. Tudo valia Copa, tudo valia. Mas o Uruguai também só tem isso. Hã? O Uruguai também só tem isso. Pô. Tem 15, tinha 2 títulos mundiais e 15 Copa Américas, a Argentina 2 títulos mundiais, 14 Copa América, isso já hoje, e hoje o Brasil 5 mundiais, 8 Copas América. Então assim, tá muito distante. É como se fica muito claro, não é que ele seja freguês dos caras aqui, não, fica muito claro que ele meio que, como já deixou de participar, já deixou de participar algumas vezes, não foi sede outras, então assim, que o Brasil desdenhou durante muito tempo esse histórico. Mas, e justamente o que você falou de ficar acostumado com a Copa do Mundo, mudou inclusive depois dali, o Brasil começou a jogar muito a vera a Copa América. Eu acho que essa fase de estar mal acostumado, ela acabou no 7-1. Acho que em 2018 o Brasil volta num espírito de... Só outra vez. Volta no espírito de vamos tentar. Não tem obrigação de ser campeão. Não é apontado como favorito. Eu acho que o Brasil, depois da porrada de 7-1, tirou os saltos. Agora vamos retomar. Vamos buscar fazer uma grande campanha, montar uma grande seleção. Bora fazer a maior vitória sem ser final? Holanda, velho. Isso que eu ia falar. Holanda. Pra mim, 94. 94.
Tem muita gente que acha que é 98, mas aí não tem um final feliz, né? Bom desestejo aí, viu, galera? Mas, porque ia ser muito fácil também falar só do final. Mas a de 98, eu gostei muito das duas. Aí eu me envolvi muito com esses dois jogos. Um nas quartas de 94 e outro na semifinal. Mas é o que eu tinha falado no vídeo, meu irmão, 30 minutos com morte súbita, velho. Mas aquilo não é vida não, velho. Não é vida não, mas veja só. 94. Por exemplo, a torada de aço foi muito maior. Sabe Não, uma torada gigante. de aço gigante? Estados Unidos, 94. Pronto, isso que eu ia falar, veja só. Puta que pariu. 94. Também, meu amigo, uma semana de jornal só dizendo que aquele time era bom, aí a turma acredita, chegou Aí tu chega no segundo tempo, Não, aí o cara dá uma cotovelada, velho. com um homem a menos no time. 0 a 0. É, 0 a 0. Boa noite, Estados Unidos. Vai cerebral pra meu amigo. Mas veja só, vamos lá. Foi São foda Francisco, 80 mil pessoas, ó, vai passar não. Chegou Teve um lá. momento que eu acreditei durante o jogo. Porra, Leonardo faz aquilo. Você tá com um homem a menos, já não tá dando antes. Bicho, mas 1-0, tranquilo. Tranquilo que só uma beleza. Mas vejam só, isso que eu vou falar. Aqueles 3 jogos da fase final de 94, pra mim, assim, lógico, porque é a geração da gente. Sim. Eu não vou lembrar que de Uruguai, Brasil e Uruguai também foi bem complicado na Copa de 70, eu já assisti esse jogo, mas 94, os 3 jogos, o Brasil ganhou pela diferença mínima e teve essa questão dos Estados Unidos, que foi um jogo apertado, o Leonardo expulso, teve Brasil e Holanda com o Branco fazendo aquele golaço. A Suécia foi muito mais difícil. Depois da gente abrir 2-0 e também teve a Porque os Suécia, Estados que foi Unidos muito não chegaram. apertado. O quê? Primeiro, já tinha jogado, tinha sido Sim, 1-1 na primeira sim. fase. Na segunda, Mas tá de coberto na época não o tinha futebol, não. Quinto tu escolha morre, estreou. dentro desse escolha morre, tá? O jogo rodou todinho, meu amigo. Uma zaga, 2 postos da Celtic, aí Romário com 1,68 de cabeça. Mas é pra ganhar. Ali só demorou a sair o gol. Ali todo mundo sabia que ia vencer. E Estados Unidos foi uma surpresa. Eu vou de Brasil e Holanda, Brasil 3, Holanda 2, 94. Jogaço. Eu vou ficar... Para até dar uma busca, eu posso ter já falado isso em algum outro momento da minha vida e achar diferente. Mas nesse momento, na minha memória, nesse momento, acho muito mais foda o de 98. 94, sem dúvida. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele Brasil e Coreia do Norte, e que foi uma perreira danada para ganhar. Aquele vídeo do YouTube, pô, aquela montagem, ninguém escolheu aquele não, né? Eu acho que não. Meu amigo, foi difícil pagar aquele vídeo da Coreia do Norte. Difícil pra cacete, né? Acho que a turma não viu nem o segundo tempo. Amigo, lá em Pyongyang ganharam. Ah, o que a turma falar? É igual o Rock Balboa, o primeiro no Brasil, né? Que É igual empate. a Santa Grande, antes de se fazer matéria com o Twitter, Fred foi famosinho uma vez no UOL com a tweetada clássica, no dia que teve um UFC que a Globo disse que estava ao vivo, sem estar ao vivo. Aí esse bicho falou, imagine quantas lutas de Mike Tyson a gente já viu. Meu amigo, porque era o negócio daquele, né? Ó, a turma lá no MGM, né? Meu irmão, a turma lá, os caras de braço cruzado, esperando o Corujão acabar. Na hora que o Corujão acabava, começava a luta. Meu amigo. Foram muitos anos. Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo Escolha ou Morre. Até mais. Não assisti a Copa mais de longe que eu. Escreve aí. O quê? Não vai ser Thiago? nem convocado? Lógico que não. Meu Deus do céu. Fã de Thiago Silva, eu já vi de tudo nessa vida.